Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, nova rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem com resultado muito bom para o Vasco da Gama. Olha, o Vasco com alguns problemas aí extracampo após o Corinthians notificar o Vasco da Gama sobre a situação do Piton. O Corinthians promete ir na Câmara Nacional de disputa para poder cobrar o Vasco. O Vasco pode sofrer um novo transfer ban. A gente vai falar também muito aqui sobre a situação envolvendo as eleições do Vasco da Gama. O nome da empresa está definida, que vai ser a responsável aí por tocar esse processo eleitoral que está sob júdice. Inclusive a eleição poderá ser até adiada. A gente vai explicar toda essa situação para você, torcedor do Vasco. Peço a você encarecidamente que está insatisfeito com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia. Você que é torcedor raiz, para se inscrever no nosso canal e, por favor, deixe o seu joinha aí para impulsionar esse vídeo com uma quantidade maior de vascaínos. Vamos começar falando aqui sobre a 32ª rodada. Ontem foi um dia muito triste para o torcedor do Vasco. O Fluminense foi campeão aí da Libertadores. Ficou constatado aí por A mais B que o Vasco se depreciou muito aí nos últimos anos, única e exclusivamente por conta dos vagabundos que estão lá no Vasco, que tentaram fazer do clube associativo uma SAF que não ganha rigorosamente nada, né? Então vamos lá, vamos começar falando aqui, porque ontem teve um jogo que favoreceu o Vasco da Gama. O Grêmio, lá na Arena, venceu a equipe do Bahia por 1-0, e resultado que foi excelente, porque se o Vasco vencer amanhã o Botafogo, não existirá mais vantagem de pontos, né? Hoje o Vasco da Gama tem 34 pontos, né? O Bahia tem 37. O Vasco vencendo amanhã pode até ficar fora aí da zona do rebaixamento, dependendo aí dos tropeços do Cruzeiro, que joga hoje contra a equipe do Internacional, e também da equipe do Santos, que pega o Cuiabá amanhã. Diante dessa situação, Ramon Dias está fazendo um treinamento no período da parte da manhã. A gente ainda tem dúvida, a gente deve tomar conhecimento na parte da tarde se o Rossi e o Marlon Gomes vai para o jogo. A situação do Marlon Gomes é mais complicada, a situação do Rossi aí a gente aguarda, né, para ver se o jogador terá condições, mas o Vasco vai poder contar com o Vegete e com o Jair. E o seguinte, pessoal, a equipe do Botafogo está muito desfalcada, vem com a zaga reserva aí para esse jogo em São Januário. Meus amigos, o seguinte, agora as notícias aí extracampo, né? O Corinthians notificou o Vasco da Gama, porque o Corinthians não recebeu um centavo referente à venda aí do Piton. O aporte parece que já acabou, os 120 milhões. O gato comeu, os caras não fizeram depósito de um centavo. Não tem nem um mês direito que esse aporte entrou, já acabou o dinheiro. O Corinthians prometeu
junto com o seu departamento jurídico e a Câmara Nacional de Disputa aí para poder dar um transfer ban no Vasco da Gama para poder cobrar o Vasco. O Vasco foi notificado, agora o Corinthians busca aí os seus direitos junto à Câmara Nacional de Disputa. É triste toda essa situação. Meus amigos, sobre a situação envolvendo as eleições do Vasco da Gama. Ontem saiu uma pesquisa fake lá na Net Vasco, lá apontando aí o Pedrinho com o dobro de votos do que o Vasco da Gama, do que o Levenciano. A gente vai ver essa resposta aí nas urnas, provavelmente no dia 11. Por que que eu falo provavelmente? Bom, ontem a gente tomou conhecimento da empresa, né, que vai tomar conta. É a Bifree, né? E sabe o que que acontece? Fui procurar aí o site dessa empresa na internet e o que eu achei foi uma página no Facebook, certo? Que essa empresa tem 9 seguidores e 9 curtidas, certo? Lá no Facebook. A gente nunca ouviu falar dessa empresa que está lá no DF. E a gente não sabe qual foi a escolha e o que passou aí pela cabeça do seu Otto para poder escolher essa tal de Bifree. E o seguinte, esse processo aí já está judicializado. Algumas pessoas da oposição foram para a justiça para poder buscar as eleições presenciais. E na segunda-feira a gente provavelmente vai ter o veredito do judiciário com relação a essa situação e não está descartada que a eleição do Vasco poderá ser adiada. Isto porque o judiciário pediu aí o prazo de 48 horas para o Vasco se manifestar. O Vasco pediu aí uma dilatação de prazo para se manifestar nesse processo, né? Pediu para que fosse prorrogado essa manifestação para poder explicar o porquê que a eleição será online e efetivamente o que que acontece. O judiciário vai se manifestar aí provavelmente na segunda-feira. Essa eleição corre o risco aí sim de ser adiada, pois não tem pronunciamento ainda do judiciário e do Vasco com relação às eleições presenciais. Vamos aguardar para ver como é que fica, viu? Bom, então essas foram as informações aí referentes ao Vasco da Gama. Vamos torcer mais um final de semana para o Vasco deixar a zona do rebaixamento, porque foi isso que os vagabundos deixaram para a gente. A gente viu os nossos principais rivais brigando por títulos e a gente aqui todo final de semana nessa angústia, comemorando vitória, ou ficando triste com derrotas e mais derrotas num campeonato brasileiro que a gente entra novamente para poder não ser rebaixado. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!